E aí, alunos, tudo bem com vocês? Pois é, agora nós viemos para esses nossos 5 minutos de revisão, antes de vocês começarem a fazer a atividade de vocês. Fique ligado a essa revisãozinha aqui para vocês fazerem a atividade, até porque na aula passada nós falávamos dela, da Luzia, a nossa primeira brasileira. Olha aí no quadro para vocês, nós estamos na aula 8.2, fazendo essa revisão. Então, na revisão dessa aula, nós estamos vendo quem? Ela, a Luzia. Fato que aconteceu aí em 1974, aí, no sítio arqueológico denominado Lapa Vermelha. Então, nós estamos aqui no ano de 1974, no sítio arqueológico de Lapa Vermelha. Os responsáveis pela escavação foi aquela francesa que nós estávamos vendo ontem. A francesa Annette Lemaître. A escavação feita na cidade de São Leopoldo, lá em Minas Gerais. Foi encontrado, então, um crânio de uma mulher. Agora, olha interessante, um crânio de 11 mil anos. 11 mil anos, esse crânio aqui que foi encontrado lá em Minas Gerais, lá em São Leopoldo. O Walter Neves, ele vai ser uma figura muito importante nesse contexto, porque o Dr. Richard Novaes, da Universidade Inglesa de Manchester, ele vai desenvolver esse trabalho da reconstrução do crânio de Luzia. Esse crânio que foi apresentado por Walter Neves para a sociedade brasileira. Faz essa recomposição do crânio de Luzia, então nós temos aí um processo de recomposição. E nós vimos que o crânio de Luzia na recomposição, ele parecia com características negroides. Antropólogo pela USP, Walter Neves apresentou ao mundo Luzia, esqueleto encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que ficou famoso como a primeira brasileira, a brasileira mais antiga nossa da pré-história. Outro assunto que nós vimos também na aula de hoje eram esses sambaquis, que no Brasil nós temos vários sambaquis. Esse amontoado aí, um amontoado de conchas, de sedimentos, restos de animais, restos de humanos, que formam esses sambaquis em todo o litoral brasileiro. Aí, ali, São Francisco do Sul, nas cidades são encontrados sambaquis, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, todo esse litoral brasileiro são encontrados sambaquis. São compostos de moluscos, esqueletos, seres pré-históricos, ossos humanos, conchas, utensílios, que são os componentes desses sambaquis. Agora, a pré-história brasileira. Aqui no Rio Madeira, nós tínhamos o farmacêutico aí, o Joaquim Cunha da Silva. Ele encontra ali na região da Alta Floresta aquele altar que ele acreditava ser o altar Inca. Acreditava ter encontrado o lugar onde eram realizadas cerimônias sagradas da lendária tribo Paititi. Dessa lendária tribo Paititi. Foram encontradas cerâmicas, terra preta, que indicam a presença de homem na região há mais de 7 mil anos. Esse material lítico que era encontrado. Então, nós vimos isso aí, nós vimos essa pré-história brasileira, através desse primeiro crânio, o crânio da Luzia, e nós vimos também a pré-história da Amazônia e a pré-história de Rondônia. O que tem de característica? Então, alunos, a partir desse conhecimento, dessas escavações, desses achados arqueológicos, dessa primeira brasileira, a aula de hoje, infelizmente, como eu falei para vocês, o crânio de Luzia se perdeu no incêndio do Museu Nacional, mas foi a nossa primeira brasileira que dá referência. Outro detalhe interessante que você não pode esquecer, aluno. O crânio de Luzia, reconstituído, ele tinha característica negroide. Essas características negroides que ele vai apresentar, vai ser uma característica que vai definir um novo processo de colonização das Américas, um novo processo de migração para as Américas lá na antiguidade, lá na pré-história brasileira, na pré-história amazônica, tá certo? Então, fique com a atividade que a gente já volta corrigindo. E aí, nós voltamos para fazer a correção da atividade com vocês.
Vocês tiveram já essa revisão, fizeram a atividade de vocês e agora a gente volta para fazer essa correção, porque você e eu, a gente vai trocar essa ideia. Nós passamos uma atividade e é uma maneira de você refletir, uma maneira de você pensar de que forma a aula pode ter fixado para você. Porque a aula que nós estudamos é uma aula muito interessante, que ela fala sobre a pré-história brasileira. Porque a gente costuma a falar em pré-história e a gente imagina a África, a Europa, a Ásia, até a Oceania, mas a gente não pensa na pré-história brasileira. E a pré-história brasileira era muito forte. Ela é muito forte. Bem antes lá, os grandes mamutes, os grandes mamíferos, até o aparecimento do homem. O aparecimento do homem aqui no continente americano. Então, nós temos um processo histórico muito forte aqui no Brasil. São vários sítios arqueológicos que nós estamos vendo aqui no Brasil, que já foi mapeado com vocês. O Boqueirão da Pedra Furada lá, que a NIED ela defende que a pré-história daqui dessa região, da América do Sul e achada aqui no Brasil, é uma pré-história que vem bem antes, a presença do homem está bem antes, se defende há 100 milhões de anos, então bem antes da chegada lá em cima dos primeiros hominídeos. Então são questões que estão em processo de construção e processo de discussão. A atividade, ela vai servir disso para vocês, para nós fixarmos um pouco sobre essa aula, do que foi estudada a aula, sobre a aula, a evolução das espécies. A evolução, lembra que eu mostrei aquela imagem para vocês da evolução das espécies lá, a teoria da evolução das espécies? Os hominídeos, ou hominídeos, está nessa discussão também, os estudiosos têm esse processo de discussão, que vem... São várias espécies de hominídeos, os australopithecus, o Homo sapiens, que é a espécie que existe até hoje, que nós fazemos parte dentro desse processo de evolução. E para isso nós precisamos entender esses achados arqueológicos. Vamos para a primeira questão, para a gente fixar aí na primeira questão da atividade. No início da década de 70, a escavação feita em um sítio arqueológico da cidade mineira de São Leopoldo, foi encontrado aquele que viria a ser o registro mais antigo do homem caçador e coletor das Américas. O sítio arqueológico, o qual o esqueleto foi encontrado, chama-se... E aí? Olha aí de onde nós estamos falando. Na década de 70, 1974, precisamente, a escavação feita em um sítio arqueológico na cidade mineira de São Leopoldo, foi encontrado aquele que viria a ser o registro mais antigo do homem caçador e coletor nas Américas. O sítio arqueológico qual foi encontrado chama-se... É o sítio de Boqueirão? Foi em Boqueirão que foi encontrado? Esse homem caçador e coletor? Registro mais antigo do homem caçador e coletor da América? Seria Terra Santa? Seria Lapa da Pedra? Seria Lapa Vermelha ou Lapa da Gruta, na década de 70. Então, essas pesquisas da década de 70, elas trazem uma nova concepção para o mundo, um novo entendimento. E ela traz aqui o nascimento da mulher mais antiga do Brasil, Luzia, que nós vimos na aula. Esses achados eles vão revolucionar a forma da pré-história brasileira. Então, nós temos aqui a característica da presença do Homo sapiens, através da Luzia. E essa presença ela vai fazer um processo de transformação em nossa sociedade. E a região que foi achada, olha aí no quadro para vocês, a região que foi achada foi justamente na região de Lapa Vermelha. Lapa Vermelha, onde é achado, aí tem essas escavações da década de 70, esse sítio arqueológico de São Leopoldo, então é achada o mais antigo homem, que no caso é mulher, mas coloca o homem caçador e coletor das Américas. Vamos para a segunda aqui. A segunda ela traz a figura
muito imponente de um pesquisador, um antropólogo brasileiro, que ele, em 1998, olha aí, já saímos da década de 70 e já estamos na década de 90. Ele vai apresentar ao mundo o esqueleto encontrado. Olha quantos anos ficou em estudo, gente. 1998 vai apresentar ao mundo o esqueleto encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que ficou famoso como brasileira mais antiga da pré-história. Então, é achado sítio arqueológico. A princípio, você quando acha um sítio arqueológico, você se espanta, diz, meu Deus do céu, aí vem um monte de teoria na tua cabeça. O que seria aquilo? Aquilo seria isso, aquilo... Só que, só depois de grande estudo que é feito, aí vamos para outras ciências, vamos para a química, vamos para a história, vamos para a geografia, da geologia, vamos para outras ciências, a paleontologia, aí nós vamos para outra ciência para entender a presença daquele ser que foi achado. Então, é um processo complexo. E esse estudioso aí que nós estamos falando, quem foi? Quem foi? Uma figura muito conhecida, inclusive tem um artigo dele muito interessante. Procurem um artigo dele, quando eu falar ali na resposta o nome dele, eu vou dizer para vocês procurarem um artigo dele que ele fala justamente sobre esse debate de hominídeos, hominíneos e hominínia. Ele fala esse debate muito grande dessa transformação que está nessa nomenclatura brasileira. Aí eu deixo um pouco com os arqueólogos, com os antropólogos, para fazer essa definição. Tá bom? Então, no quadro para vocês, quem é a figura aí que nós estamos falando? Nós estamos falando dele, Walter Neves. Walter Neves. Então, procurem ler um artigo de Walter Neves, que ele fala sobre a pré-história brasileira. Na internet vocês encontram ele. Esse artigo de Walter Neves falando da pré-história brasileira. Vocês vão gostar muito. Vai ser muito interessante esse artigo. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? São montes compostos de molúsculo de origem marinha, terrestre, de água salobra, esqueleto de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedras e ossos. Nós estamos falando de quê? Sítio de terra preta? Nós estamos falando de zona aquática? Sítio de encosta? Sítio de barranco ou sambaquis? Monte composto de molúsculo. Você olha de longe, parece um morrozinho. Diz que é o morrozinho? Ah, vocês assistiram aquele filme que eu pedi para vocês assistirem? Assistiram? Pois é. Naquele filme que eu pedi para vocês assistirem, a escavação, justamente aparece ali, na escavação tem um monte. Só que não é o mesmo que nós estamos falando aqui, mas lá tem um monte. Aí a dona do terreno, ela fica curiosa, ela diz, o que é aquele morro que está ali tanto tempo na nossa história? Aí eles começam um processo de escavação. Começa um processo de escavação e eles encontram um grande navio. A princípio, eles pensam que são navios incas. Só que eles vão descobrir, através das pesquisas, dos achados, dos outros artefatos que são achados. Aí, olha o papel do arqueólogo. Os outros artefatos que são achados, eles vão descobrir que não foram os vikings. Não são os vikings ali. Outros povos já tinham desenvolvido a moeda, o comércio. Ah, mas eu não vou dar spoiler, não. Vocês irão assistir, assistam. Vocês vão adorar esse filme. E lá vocês vão ver esse morro. Só que aqui no litoral brasileiro, nós temos um outro tipo de morro que se formou ao longo dessa ocupação. O que você respondeu aí, aluno? A, B, C, D, O, E. Esses morros eles foram se formando com o resto de alimentação. Comia um peixe, jogava ali. Comia uma ostra, jogava ali. Morria um animal que eles comiam, eles jogavam ali. Então, tem resto de tudo quanto é coisa ali. Inclusive, morria uma pessoa, eles enterravam ali. Olhem no quadro para vocês.
E aí? Letra A, sítio de terra preta. Letra B, zona aquática. C, D ou E? Ah, daí não tem mistério. Nós estamos falando dos sambaquis. Aquilo que eu falei para vocês ali, os sambaquis. Vamos para uma questão, se liga no Enem? Vamos lá. A 4. Vamos agora aqui para o Rio Madeira. Vamos para o Rio Madeira aqui. Vamos aqui para a nossa região. Essa questão aí, ela fala um pouco sobre a nossa região, os achados aqui na nossa região. Na região do Rio Madeira, foram encontradas cerâmicas que indicam a presença do homem na região há 7.000 anos aproximadamente. 7.000 anos, gente. Meu Deus do céu. Aí a gente olha assim, a estrada de ferro foi construída aqui há um pouco mais de 100 anos. E aí nós temos a presença humana já há 7.000 anos. Então nós estamos falando de material lítico, instrumento feito de pedras. Tudo isso em um sítio denominado terra preta, terra batida, assoreamento, sítio de encosta, sítio de gruta. Essa presença do povo da pré-história brasileira, 7.000 anos, não foi ontem não, imagine você, tenta imaginar você, espera aí, se nós estamos, Cristo, nós estamos aqui no ano de 2021, se é que a gente conta depois de Cristo, 2021 anos, agora coloca mais 5 anos atrás. Ainda era do povo de Abraão, Moisés. Pois é, aqui nós já temos a presença humana, através desses testes que são feitos com carbono 14. Já temos artefatos que são encontrados aqui. Pois é, eu acho que por ser uma região muito úmida, não se encontrou ainda um esqueleto totalmente formado desse homem pré-histórico aqui na beira do Rio Madeira. Mas nós temos vários artefatos que comprovam a presença humana aqui. E uma das presenças humanas, devido às fogueiras que eles faziam, como eles se organizavam, é chamada de, olha lá, para a questão, é chamada de terra preta. Terra preta. Então, esses sítios arqueológicos aí, ó, esse instrumento, ele é denominado de terra preta, aonde é achado. Quando a gente trabalha a pré-história, nós já vimos a pré-história, o aparecimento do homem, nós vimos lá na África, o aparecimento do homem na África, o desenvolvimento desse homem que aparece na África. Nós vimos as espécies de hominídeos que se desenvolveram. Nós vimos as árvores que saíram, os primatas, símios aí, e nós saímos dessa evolução primata para formar o Homo sapiens. Tá? Porque, não, nós saímos de um processo evolutivo dentro da teoria de Charles Darwin, dizendo que começou lá da água e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então, nós vimos aqui na nossa região também que nós temos um processo de ocupação da nossa região que se confunde com a ocupação do Brasil. Então, esses achados no sítio arqueológico do Piauí, que é o maior do Brasil, no sítio arqueológico de Minas Gerais, aqui nos sítios arqueológicos da Amazônia, que nós temos vários, e aqui, devido à construção das hidrelétricas de Santo Antônio de Giral, nós tivemos vários achados dos sítios arqueológicos, eles vão nos trazer o processo teórico de ocupação dessa região. Então, antes da chegada dos homens, antes de começarem o processo de navegação pelo Rio Madeira, nós já tínhamos a presença humana aqui. Só que nós sabemos que uma civilização, ela tende a eliminar outra civilização. Olha a chegada do homem na Amazônia. Aqui, essa região onde nós moramos, em Porto Velho, que eram cheios de povos indígenas, desapareceram. Esses povos foram afastados. Esses povos.
São poucos grupos que sobrevivem até hoje. Outros foram dizimados para sempre. Então, a presença humana, ela afugenta a outra. Quem for mais fraco, ele tende a desaparecer. Foi o que aconteceu aí com o Homo sapiens. O Homo sapiens, que ele sai, se espalha pelo continente inteiro e ele elimina as outras espécies de Homo. Homo sapiens, então, com uma inteligência maior, ele vai eliminar outras espécies humanas. E assim se dá esse processo de colonização. É por isso que é interessante nós começarmos a estudar história. Vocês que estão aqui no primeiro ano conosco, vocês que saíram do ensino fundamental, estão no primeiro ano conosco, é interessante nós olharmos a história dessa maneira. Essa evolução das espécies do Homo sapiens. Tá certo? Vamos para a próxima aí? Agora a próxima eu quero que vocês me respondam essa pergunta que eu vou fazer aqui. Ó. O farmacêutico Joaquim Cunha da Silva, conhecido nosso que já faleceu, especialista em citologia clínica e georreferenciamento, acredita ter encontrado no município de Alta Floresta do Oeste. O que ele acredita ter encontrado em Alta Floresta do Oeste? Ele fez o processo ali de busca dele, ele gostava de fotografar, gostava de pesquisar. E ali, próximo de Alta Floresta, nessas andanças dele, ele encontra uma pedra grandiosa, e aquela pedra ela tinha vários furos nela, de forma bem sistemática. E ele desenvolve uma teoria dali. Ele diz, espera aí, essa pedra, ela pode ser o quê? Pelo que já foi estudado, pelo que já foi pesquisado, o que acredita ser aquela pedra? O que poderia ser aquela pedra? Lembrando que nós tivemos um processo de colonização, não só aqui na Amazônia, chegada do europeu, chega portugueses e chegam espanhóis. Nós tínhamos a colônia portuguesa, que no caso era o Brasil, só que a parte litorânea do Brasil, e nós temos aqui, nos nossos países vizinhos, o processo de colonização espanhol, onde é hoje o Chile, o Peru, a Argentina, Venezuela, Paraguai, Uruguai. Esses países, outros países da América do Sul, eles tiveram um processo de colonização espanhol. E esse processo espanhol também ele foi muito cruel com as populações nativas ali. E o conflito, principalmente com o povo inca, maia, astecas e inca, aqui na América do Sul, vão fazer com que esses povos migrem para outra região. Então, ele teoricamente desenvolveu isso. Olha aí na resposta. Ele achava que era um altar onde eram realizadas cerimônias sagradas da lendária cidade de Paititi. Ou seja, ele achou que aqui, esse achado dele, seria um altar inca, dessa lendária cidade de Paititi, a cidade perdida de Paititi. Olha o imaginário que foi trazido. Só que ele morreu, a pesquisa dele precisa dar continuidade, para sabermos o que é aquilo de fato. Seria Paititi? Seria um altar de outros povos indígenas? Seria um fenômeno da natureza mais difícil? Então, o que seria aquele achado? E a partir do desenvolvimento dessas teorias, que começa um processo de estudo. E esse processo de estudo, ele trazem para nós uma compreensão do homem em seu espaço geográfico, do homem em seu espaço físico, do homem que faz história. Por isso que nós precisamos entender a pré-história. Através do entendimento da pré-história, nós vamos entender quem somos hoje, seres construtores da história. E foi isso, meus alunos. Nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ela fica por aqui e aguardo vocês na próxima aula.